O corpo humano é como um gigantesco edifício composto por milhões de células que necessitam receber alimentos e eliminar resíduos. O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas e pelas duas veias pulmonares direitas ao átrio esquerdo do coração. Daí passa para o ventrículo esquerdo e deste, por meio da artéria aorta, é distribuído para todo o organismo. Logo que tenha sido distribuído por todas as partes do organismo, o sangue retorna para o átrio direito por meio das veias cavas. A respiração fetal é diferente da adulta, pois até o nascimento, a função dos pulmões é substituí-la pela placenta. Portanto, a circulação pulmonar não é útil para o feto. O sangue evita sua passagem pelos pulmões de duas formas. Por um lado, quando chega ao átrio direito, passa por uma comunicação para a aurícula esquerda. A pouca quantidade de sangue que tenha passado para o ventrículo direito quando este o expulsa pela artéria pulmonar, ao invés de seguir para os pulmões, o sangue passa para a artéria aorta por outro foramen que comunica as duas artérias, a aorta e a pulmonar. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a duas bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente. Cada uma das bombas possui duas cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As duas bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular.
sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos, formando um sistema com uma anatomia não apresentada por outros órgãos. Este sistema é constituído por alguns centros de excitação denominados nodos, onde são gerados os impulsos elétricos, e por algumas ramificações que os distribuem pelo coração para que se contraia. O processo tem início em um centro situado na parede externa do átrio direito, denominado nodo sinoatrial. O estímulo então propaga-se pelos átrios e chega a um segundo centro situado entre o átrio direito e o septo ventricular, denominado nodo átrio-ventricular, a partir de onde o estímulo se propaga por todo o miocárdio dos ventrículos. Esta atividade elétrica do coração é estudado mediante a colocação de uma série de eletrodos na pele do tórax e das extremidades, que recolhem e traduzem os estímulos elétricos em uma série de ondas. Deste modo é obtido aquilo que conhecemos como eletrocardiograma. Embora, como vimos, o coração se contraia de forma automática, também recebe estímulos do sistema nervoso central, que aumentam ou diminuem seu ritmo conforme as necessidades do organismo. A nutrição do coração não ocorre por difusão dos nutrientes e gases do sangue, que chega às suas cavidades, mas por meio de um sistema especial de artérias coronárias que tem origem na aorta e que circundam o coração de modo semelhante a uma coroa. A artéria coronária esquerda circunda o coração pela sua margem esquerda e, ao longo da sua trajetória, provê ramificações colaterais que nutrem principalmente o átrio e o ventrículo esquerdo. A artéria coronária direita circunda o coração pela margem direita e, ao longo de sua trajetória, provê ramificações colaterais que nutrem principalmente a aurícula e o ventrículo direito. Em escala microscópica, as artérias coronárias se unem mediante conexões muito variáveis em número e mediante um desenvolvimento influenciado por diversos fatores: a idade, o exercício físico, alimentação, etc. O coração também dispõe de um sistema de veia que recolhem o sangue transportado para as artérias para devolvê-lo novamente ao coração por meio da aurícula direita. A audição da abertura ou do fechamento das válvulas do coração é feita por meio de um aparelho denominado fonendoscópio que o médico coloca sobre o tórax. As válvulas cardíacas são 4, 2 situadas entre os átrios e os ventrículos e outras 2 entre os ventrículos e as artérias aorta e pulmonar. Vejamos as válvulas cardíacas numa viagem pelo interior do coração, a qual iniciamos no átrio direito. O sangue entra no átrio, na qual pode ser vista a válvula tricúspide, formada por 3 pequenos véus. Estes, ao se separarem, permitem a passagem do sangue para o ventrículo direito. Os véus são segurados por algumas cordas que lhe dão a aparência de um paraquedas. Do ventrículo direito se vê a válvula pulmonar, formada por 3 pequenas pregas que, ao se separarem, permitem a saída do sangue. Depois de ter viajado pelos pulmões, o sangue regressa para o átrio esquerdo do coração. Neste átrio, pode ser vista a válvula bicúspide ou mitral, que, à diferença da tricúspide, possui apenas 2 véus. Quando se abre, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. A válvula também está presa por cordas, como se tratasse de um paraquedas. Quando todo o sangue já passou para o ventrículo, a válvula se fecha, impedindo o retrocesso para o átrio. No ventrículo pode ser vista a válvula aórtica. Quando esta se abre, permite a passagem do sangue através da artéria aorta, para que seja distribuído por todo o organismo. A audição dos sons das válvulas ocorre nos assim denominados focos de auscultação: bicúspide, tricúspide, pulmonar e aórtico. O primeiro ruído é causado pelo fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide e o segundo pelo das válvulas aórtica e pulmonar. A auscultação dos ruídos nos ajuda a interpretar o estado do coração. A respiração é o processo mediante o qual o organismo capta o oxigênio do ar e libera dióxido de carbono. Nela podem ser distinguidas 3 fases. A primeira fase é a da ventilação pulmonar.
consiste em fazer entrar o ar atmosférico, rico em oxigênio, até os alvéolos pulmonares. A segunda fase é denominada de intercâmbio gasoso, no qual o oxigênio se difunde do alvéolo pulmonar até o capilar sanguíneo, enquanto o dióxido de carbono o faz em sentido contrário. E na terceira fase, denominada de transporte sanguíneo, o oxigênio é transportado pelas hemácias do sangue para todas as células do corpo. A ventilação é produzida com uma frequência de 15 vezes por minuto. Entretanto, em certas condições, como o exercício físico ou o repouso, esta frequência se acelera ou se reduz. Este processo consta de duas fases: a inspiração e a expiração. A inspiração consiste da entrada de ar oxigenado nos pulmões. A sua mecânica se deve principalmente à ação do músculo diafragma, que ao se contrair descende e amplia o tamanho da caixa torácica, o que favorece a expansão dos pulmões e provoca desta forma a entrada de ar no seu interior. A expiração ou expulsão do ar dos pulmões para a atmosfera é um processo fundamentalmente passivo, no qual os músculos tendem a retornar à posição de relaxamento, de modo que ocorre a diminuição do volume torácico e a consequente expulsão do ar. O anapnógrafo é um aparelho que permite medir os volumes e as capacidades pulmonares. O indivíduo respira por meio da cavidade bucal. Cada movimento respiratório é registrado em um gráfico denominado anapnograma. Nele podem ser identificados os diferentes volumes e capacidades pulmonares de um indivíduo.